tempos de tecnologia, a tendência é essa crise de atenção só piorar. Para que o potencial cliente preste atenção em nós, o marketing de conteúdo é a solução. Eu sou a Simone Simões e você está no canal Com Licença. Pense no último anúncio que você viu. Qual era o produto oferecido? Pense no último comercial que você viu. Sobre o que ele falava? Ou até no último post que você leu. Qual que era a ideia, a narrativa que o post trazia? Se você teve dificuldade de lembrar alguma das coisas que eu acabei de te perguntar, não se preocupe, você não está sozinho. Todos nós sofremos com a crise de atenção decorrente do excesso de estímulos, do excesso de informações. Porém, faça chuva, faça sol, precisamos nos reinventar para anunciar nossos produtos. Vender para fazer dinheiro. Então, como anunciar se as pessoas não conseguem prestar atenção nos nossos anúncios? Simples. Marketing de conteúdo. Veja, no que você presta atenção? Muito provavelmente você deve estar pensando, numa informação que seja importante para mim. Pois bem, então a solução para chamar atenção está em destacar uma informação que educa a pessoa num tema que seja importante para ela. E claro, que tenha a ver com a solução que o seu produto oferece. O segredo é educar o potencial cliente com uma informação que seja importante para ele, desde que essa informação esteja conectada com a solução que o seu produto oferece. Em tempos de tecnologia, a tendência é essa crise de atenção só piorar. Para que o potencial cliente preste atenção em nós, o marketing de conteúdo é a solução. Aliás, foi exatamente assim que você chegou até aqui. Eu chamei a sua atenção com informação que é importante para você, com um tema que neste momento é importante para você, que te educa sobre algo que nesse momento te importa. E, portanto, eu obtive a sua atenção até este momento. Mas, afinal, o que é marketing de conteúdo? Por que ele é tão importante como uma estratégia de vendas? E como que ele está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Bom, então a partir de agora eu vou responder essas 3 questões. E no final do vídeo você vai conseguir perceber por que o marketing de conteúdo é tão importante para quem não quer ficar para trás quando o assunto é vendas. Quantas vezes você já entrou numa loja, pediu para ver uma mercadoria e saiu com uma experiência ruim? Ou qual que é a sensação que você fica quando um vendedor tenta impor a opinião dele, tenta te empurrar um produto? Ou até mesmo nessas reuniões da vida, entre colegas de trabalho no bar, entre amigos em um churrasco, em uma reunião de família, tudo isso aliado a um tema polêmico, seja política, futebol, religião. Qual é o sentimento que você tem quando alguém tenta te convencer de algo? Ou quando alguém tenta impor a opinião dele ou contraria a sua? Muito provavelmente você se sente pressionado e até desrespeitado quando tentam te convencer, te impor algo. Quando isso acontece, talvez a melhor descrição seja: essa pessoa pensa que eu não sei escolher, que eu não sei tomar as minhas decisões, quer escolher, decidir por mim. Mas quanta arrogância, né? Talvez esse sentimento que vem à sua cabeça, essa sensação que você fica. Então, é exatamente este sentimento que o marketing de conteúdo combate. É este tipo de sensação que ele evita que aconteça. Quando no marketing tradicional, quando há oferecimento direto de um produto, quando há tentativa de convencimento em comprar algo diretamente, este é o sentimento que fica. No marketing de conteúdo, é esse sentimento que não fica. Por isso ele é, antecipando, por isso que ele é tão poderoso. Porque a ideia por trás do marketing de conteúdo é conversar, é interagir, é criar um relacionamento. É dar informações suficientes para que o próprio interlocutor chegue às conclusões que ele tem um problema e que há um produto que resolve esse problema. Portanto, no marketing de conteúdo não há pressão, não há tentativa de convencimento. Há, sim, conscientização e educação. E isso faz com que a venda do produto torne-se algo completamente natural. E você pode estar pensando, marketing, ok, é uma palavra familiar, eu entendo do que se trata, mas conteúdo soa meio estranho. Bom, aqui eu tenho um copo, que é a forma, e o que está dentro desse copo é a água, que é o conteúdo. O marketing de conteúdo é como a água que ocupa este copo, que por sua vez é a forma. E essa forma, ela poderia ser muitas outras, né? Como um balde, uma piscina, mas percebe que a água segue sendo a mesma, a essência é a mesma. Ela só se adapta a outras formas. Então, para chamar a atenção das pessoas, a gente precisa de um bom conteúdo. Algo que seja do interesse, que seja importante para a pessoa. Algo que seja interessante para determinado perfil de pessoas. É claro que as pessoas têm interesses diferentes e nem todas as pessoas vão se interessar pelos mesmos temas. Mas há perfis de pessoas que se interessam sim por temas determinados. E aí, esse conteúdo, que no caso é a água, vai se adaptar a várias formas. A forma por si só, ela é vazia. Vazia. Então, Simone está muito louca. Não. Transportando para o digital, o que seria a forma? Que nesse caso aqui é o copo. Qualquer outra opção de plataforma de comunicação. Então, seja o Instagram, seja o TikTok, seja o YouTube, que é onde estamos agora, os blogs.
E dentro desses canais, as respectivas ferramentas. Então, vídeos, posts, em blog, textos mais longos. Então, o conteúdo é o mesmo para todas as plataformas, que no caso aqui, no exemplo eu dei, é a água. E ele só vai estar adaptado às diferentes plataformas que você decidir colocar o seu conteúdo. Sendo que a água, enfim, o conteúdo que você vai colocar, ele tem que ser importante para determinado perfil de pessoas. Então, por exemplo, um texto de blog, ele é mais profundo, ele é mais denso, ele é maior, mas ele pode ser perfeitamente adaptado por um texto, um post de feed de Instagram, que é menor. A essência vai estar ali, mas ela vai estar enxuta. Então, o que temos até agora? Temos que o marketing de conteúdo tem como essência apresentar informações que sejam importantes para determinado perfil de pessoa, para que ela mesma chegue à conclusão de que aquele produto resolve o problema dela. Além disso, temos que conteúdo, assim como a água que eu acabei de apresentar, é a essência de determinado tema, de determinado assunto, que pode ser apresentado em diversas formas, para diversas plataformas. Um vídeo longo, um vídeo curto, um texto. Bom, então vamos partir para o próximo passo. Você já deve ter escutado frases como: falar é fácil, o difícil é fazer, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, no marketing de conteúdo acontece algo similar. Não adianta falar que o seu produto traz o seguinte resultado. Isso é só o falar. É o anúncio que sugere, compre tal coisa. Isso é o marketing tradicional. É a venda de uma forma direta, objetiva. No marketing de conteúdo é necessário aprofundar. Estabelecer uma conversa na qual o potencial cliente possa perceber o valor da solução que você oferece. Veja, da solução que você oferece e não do produto em si mesmo. Por exemplo, é estranho e raro acontecer. Do nada eu estava bem e surgem umas dores de cabeça. E aí, será que é do nada mesmo? Será que não há algo nas minhas ações, no meu estilo de vida, que despertaram essas dores? Então, colocando uma lupa nos instantes anteriores às dores, o que eu percebi? Que eu comi algo que eu adoro, mas que eu não costumo comer. Farinha de trigo e açúcar, que estava num bolo de cenoura com calda de chocolate. E foi logo depois disso que as dores começaram a despontar. Em algumas ocasiões do nosso dia a dia, a gente pode sentir umas pontadas, uma pressão constante na cabeça, o que muitas vezes é a famosa enxaqueca. Se você sente essas pontadas, se você sente essa pressão, esse desconforto, você pode estar consumindo algum alimento que dispara, que desencadeia essas dores. Veja aqui embaixo uma lista de alimentos que são capazes de despertar, de provocar essas dores. Comece a prestar atenção no seu bem-estar em geral, nas suas sensações após o consumo desses alimentos. Bom, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de dar um exemplo de algo que realmente aconteceu comigo. E eu inseri dentro de um contexto de enxaqueca, baseado num perfil que eu acompanho no Instagram, que é um médico que fala só sobre enxaqueca. E, dentro de diversos fatores que ele cita, um deles é a alimentação. Então, percebe o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma situação cotidiana, uma situação real que aconteceu comigo, de ter mal-estar, de sentir pressão na cabeça, de sentir desconforto, e levantei a ideia de que isso pode estar ligado ao consumo de algum alimento. E a partir disso, eu deixei uma sugestão de uma lista de alimentos que podem causar isso. E para a pessoa observar-se quando consumir esses alimentos. Se eu fosse uma profissional habilitada Se eu fosse uma profissional habilitada para tratar enxaqueca, essa seria uma ideia de conteúdo. Aqui há um problema, mal-estar, dores de cabeça, desconforto e um direcionamento para qual pode ser a origem desse problema, o consumo de algum alimento. E a partir disso, da identificação de qual é o problema, no caso aqui seria a alimentação, é possível em outros conteúdos ou até no mesmo conteúdo apontar possíveis soluções. E aqui entraria soluções, por exemplo, uma reeducação alimentar ou alguns tratamentos individuais, enfim. Aí o profissional vai direcionar as possíveis soluções que estão ligadas ao produto que ele oferece. Enfim, com a solução entra o produto. A partir do momento que você ajudou a pessoa a esclarecer que ela tem um problema, ela viu que esse problema tem solução e que essa solução está dentro de um produto que você pode oferecer, percebe que é natural ela pensar em comprar de você, pensar em se conectar com você. Por quê? Porque você fez ela se educar, você gerou valor para ela. Antes de você tentar vender algo, você gerou valor para ela. E aqui tem algo muito importante, muito interessante, que gera muito valor na vida das pessoas, né? Que é aí que a pessoa você se conecta profundamente com ela. Quando a pessoa ela não sabe que o sintoma do problema é um problema. Ela acha que aquele sintoma é algo natural, é algo normal. O mal-estar, no caso da enxaqueca, o desconforto, é algo normal, é algo natural. Ou ela tá muito quente, né? Pessoas que vivem em região muito quente, eu tenho pressão baixa. Às vezes a pessoa pensa que é isso.
né? Eu tô falando porque isso já aconteceu comigo, né? Eu vivo numa região muito quente e eu tinha um certo desconforto e às vezes eu pensava, né, que era decorrente de muito calor, de excesso de trabalho. E no meu caso, quando eu fui ver, era falta de ferro. Meu ferro estava lá embaixo. E aí, quando a gente acha que é algo natural, normal, a gente normaliza isso, a gente não vê como um problema. Então, quando você traz um conteúdo que a pessoa começa a falar, opa, acho que aqui tem um problema. Isso é transformador. Aqui, entre os níveis de consciência em relação à pessoa para a qual a gente fala, podemos estar no patamar de percepção que já identificamos que temos um problema, só que quando a gente faz isso, normalmente se a gente identifica que a gente tem um problema, a gente procura uma solução, ou a gente pode ter uma percepção anterior a isso, né? Que é o que aconteceu comigo. A gente nem sabe que isso é um problema, a gente acha que isso é normal, a gente normaliza. Quando a gente se dá conta de que algo que nos deixa para baixo, que diminui nossa qualidade de vida, não é normal, ou seja, que isso é um problema, e se é um problema, há uma solução, isso traz uma felicidade interna muito grande, né? Uma felicidade interna é como se caísse a ficha. Há outro mundo lá fora que eu não conheço. Isso conecta, isso cria uma relação muito grande entre a pessoa que está produzindo conteúdo, né? No caso, o professor, e a pessoa que está recebendo, o interlocutor, quem está, a audiência, quem está te ouvindo. Bom, então, até agora a gente já viu que, para que você receba atenção, para que alguém dedique o tempo dela a você, você tem que dar algo em troca, algo que seja importante para ela, que é o denominado conteúdo. Portanto, no marketing de conteúdo, você entrega valor por meio de informações ou soluções para a vida de determinado perfil de pessoa, em troca da atenção delas, e no longo prazo, esse tempo de dedicação, ele consolida, assim, um relacionamento que pode culminar em uma venda. Você pode estar pensando, Simone, mas no curto prazo pode ter venda? Sim, vai depender do nível de consciência que a gente conversou agora há pouco, da percepção que a pessoa tem sobre o problema dela, e dela ver o seu produto como solução. E mais do que isso, de te ver como uma pessoa confiável para resolver o problema dela. Então, no marketing de conteúdo, há uma entrega de valor para aquele que ainda não é cliente. Portanto, a entrega de valor ocorre antes de eventual venda. No marketing de conteúdo, a gente se preocupa com o potencial cliente antes dele comprar da gente, né? Então, ainda que ele não compre da gente, a gente entrega valor para ele e isso constrói nossa reputação. E, claro que vai ter pessoas que vão comprar e pessoas que não vão comprar. Mas aquelas que não compraram ajudam a construir nossa reputação também. No marketing de conteúdo, você se propõe a ajudar, a clarear alguma solução para o problema de determinado perfil de pessoa, sem esperar nada em troca, sem exigir nada em troca. Imagina a pessoa que sofre com pressões na cabeça e já tentou diversos tratamentos. Nenhum deu certo. E o seu conteúdo faz ela perceber que há outra vida lá fora, né? Que ela tem esperança. Bom, agora é importante entendermos como chegamos a este momento, como chegamos ao marketing de conteúdo. Então, onde estão as raízes desse marketing? Conteúdo é o último marketing que restou. Seth Godin. Seth Godin é o grande nome por trás do marketing de conteúdo. Com essa frase, conteúdo é o último marketing que restou, ele quer dizer que a mídia de massa acabou, que não tem mais como um canal de televisão falar com 50% da população, como era antes. Mas hoje, com um perfil do Instagram relativamente grande, você consegue falar com 2% da população por meio da produção de conteúdo. Portanto, é a produção de conteúdo de excelente qualidade que compra o tempo e a atenção das pessoas. Por que você acha que plataformas de redes sociais como Instagram, TikTok, Facebook e plataformas de busca como Google, YouTube, por que eles incentivam bons produtores de conteúdo a produzirem cada vez mais, entregando mais conteúdo para pessoas interessadas? Porque quanto mais conteúdo de qualidade eles oferecem, mais as pessoas estarão circulando dentro dessas plataformas e mais sujeitas a ver anúncios elas estarão. Então, as plataformas, né, que eu acabei de falar, elas monetizam os próprios anúncios e elas monetizam o conteúdo também. A partir do momento em que elas dão a opção de pagar para não ver anúncios, para não ser interrompido pelos anúncios. Então, podemos concluir que essas plataformas têm dois interesses muito claros: em um conteúdo de excelente qualidade e em empresas que queiram anunciar seus produtos. E você pode estar pensando, Simone, mas esses anúncios não fazem parte do marketing tradicional, onde o produto é oferecido diretamente? Sim, algum desses anúncios, sim. Isso é importante para as pessoas que já têm uma percepção avançada do problema delas e procuram uma solução. E aí aparece um anúncio vendendo diretamente essa solução. O foco aqui tira. Ou estes anúncios podem ser um marketing de conteúdo focado em branding. Então aqui eu vou fazer uma distinção. Tem um marketing de conteúdo focado em geração de leads. Leads nada mais são do que pessoas interessadas, pessoas
potenciais clientes. E essas pessoas potencialmente interessadas, que são denominadas leads, elas dão um contato, seja e-mail, seja telefone, para que ela percebe um valor e ela quer continuar falando com aquela pessoa. Então, no exemplo da enxaqueca que eu dei, para acessar a lista de alimentos, você poderia exigir um e-mail ou um telefone de contato. Então, quando a pessoa ela já se aproxima mais e dá algo de algum contato, ela já é denominada lead. Então, a gente tem um marketing de conteúdo focado em geração de leads e tem um marketing de conteúdo focado em branding, que são aquelas propagandas que não falam diretamente sobre o produto, mas você consegue perceber a marca do produto exposta. E eles contam uma história e tem uma mensagem final, tem uma moral. Esse é o marketing de conteúdo focado em branding. Né? Então, nesses anúncios que a gente vê, a gente pode ter esses dois pontos. O marketing de conteúdo focado em geração de leads ou o marketing de conteúdo focado em branding, né? Que é quando você não fala diretamente do produto, mas você expõe a marca e conta uma história ali a respeito, vai ter uma mensagem final. Então, exemplo de marcas que usam isso, né, o marketing de conteúdo focado em brand, Coca-Cola, BMW. E nesse marketing de conteúdo de branding, o objetivo é forçar a imagem da marca na cabeça das pessoas. Como que eles fazem isso normalmente? Eles fazem com que o cliente, o consumidor, conte histórias envolvendo o produto, né? Mas não se fala absolutamente nada do produto diretamente. Não se fala, essa é uma BMW com tantas marchas, com tantas potências, com determinada potência. Não. O produto só aparece sendo usado. É o que se vê também, às vezes, em novelas. Não se fala sobre o produto, mas algum personagem aparece usando o produto. E esse personagem, ele está intimamente conectado com a identidade do produto. Então, o modo como o personagem é caracterizado, ele está intimamente ligado ao produto. É por isso que as pessoas vão se identificar. Quem se identifica com aquele personagem vai querer também usar aquele produto. Já o marketing de conteúdo focado em geração de leads é um conteúdo voltado para quem deseja entender mais sobre o tema. Para isso, há necessidade de iniciar um relacionamento, entregando alguns dados, seja por e-mail, seja celular, e aí a partir disso torna-se possível aprofundar o relacionamento e a partir daí fazer uma oferta. Então veja que o marketing de conteúdo focado em branding é diferente do marketing de conteúdo focado em geração de leads. Nesse marketing de conteúdo que eu comentei do enxaqueca, do exemplo da enxaqueca, ele é focado em geração de leads. Bom, continuando a nossa investigação sobre as trincheiras do marketing de conteúdo, temos a John Deere, que é aquela fabricante de tratores e máquinas e equipamentos agrícolas. Eles fizeram a primeira publicação usando marketing de conteúdo e foi em 1895. Era um folheto distribuído gratuitamente, e esse é um ponto muito importante, a questão gratuita, que significa entregar valor antes da venda. E esse folheto, ele era distribuído em feiras agrícolas. Ou seja, eles iam nos locais onde há um público interessado. E o que esse folheto fazia? Ele ensinava as pessoas a como elas poderiam melhorar a produtividade delas no campo. E, a partir do momento que essas pessoas aplicavam o que eles estavam falando no folheto e aumentavam a produtividade delas, o que acontecia? Qual que era a necessidade gerada a partir do aumento da produtividade no campo? As pessoas precisavam de mais equipamentos agrícolas, novos tratores para darem conta do aumento da produtividade. E pouquíssimas vezes eles citavam a própria marca, porque o objetivo era mesmo ensinar. Quanto mais as pessoas quisessem aumentar a produtividade, mais elas precisariam de equipamentos para darem conta dessa nova demanda. E de quem elas lembrariam? Quem ensinou elas isso? Quem estava construindo um relacionamento de confiança com elas? A John Deere. Conforme o tempo passava, as pessoas passaram, isso ficou tão famoso que as pessoas iam na feira só para pegar esse folheto. Perceba que aqui não há pressão, não há tentativa de convencimento, não há tentativa de convencimento de que as máquinas e equipamentos da John Deere são os melhores, nem a tentativa de vender nada. É a partir da conexão entre o conteúdo que a John Deere oferece, o conteúdo do folheto, né, que ensina algo de valor para as pessoas, que o produto da John Deere, as máquinas e equipamentos agrícolas, passa a ser visto como algo valioso, passa a ser visto como a solução desejada. E isso foi, ao longo do tempo, construindo e consolidando uma grande reputação de marca e de posicionamento da John Deere. Então veja que no longo prazo, o marketing de conteúdo, ele faz a branding também. Né? Ele tem a geração de leads dos potenciais clientes, mas ele também no longo prazo, ele trabalha a brand. Você veja que nesse exemplo da John Deere fica muito claro.
como eles construíram uma reputação. E essa entrega de conteúdo, né, existe até hoje, gratuitamente, da John Deere, né? Outro exemplo do início do marketing de conteúdo é a Michelin. É o famoso guia Michelin. Michelin é aquela fabricante francesa de pneus. E o marketing de conteúdo deles começou em 1898. E qual que era o contexto? Eles vendiam pneus e naquela época os veículos de transporte eram em pouca quantidade e pouco usados. Então eles pensaram, bom, para estimular o consumo do nosso produto, vamos estimular as pessoas a viajarem. Algo que exija trabalho e desgaste dos pneus. Então eles resolveram criar o guia para mostrar o que tem de interessante em outras cidades, como museus, restaurantes, castelos, parques. Ou seja, eles criaram um guia turístico sobre a França. E esse projeto tornou-se tão grande que hoje as pessoas fazem fila para agendar jantares nos famosos restaurantes do guia, nos conceituados restaurantes do guia, com 2, 3 estrelas Michelin, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Qual que é a estratégia que a Michelin usou? Né? O planejamento que ela fez direcionado a um resultado. Eu vou te entregar um conteúdo que nada mais é do que um conjunto organizado de informações, que é o guia turístico, e ao colocá-las em prática, né, ao executar as visitas a lugares interessantes para as pessoas, né, museus, restaurantes, você consumirá o meu produto. Porque quanto mais você viaja, mais desgasta os pneus, quanto mais você desgasta os pneus, mais os meus pneus você vai se lembrar de consumir. No final das contas, é uma oferta de educação gratuita, que gera como consequência a necessidade do consumo do produto. E uma das possibilidades é consumir o produto de quem disponibilizou essa educação, né? Que no caso é a Michelin. E nesse momento você pode estar pensando, mas a John Deere e a Michelin só disponibilizaram o folheto e o guia turístico, respectivamente, porque elas tinham interesse por trás disso. Elas são interesseiras. Não há nada de bondade nisso. Bom, então o primeiro ponto aqui é que trata-se de um negócio. E como qualquer negócio, ou você vende ou você quebra. O ponto está em encontrar uma forma de realizar a venda que seja leve, que seja desapegada. Por que eu estou levantando essa hipótese aqui? Porque eu vejo muitas pessoas se sentirem manipuladas no sentido ruim da palavra. Manipular é com as mãos, né? Não tem um sentido ruim. Só que ao longo do tempo, manipulação foi adquirindo um sentido ruim. Porque você que está assistindo esse vídeo agora, pode estar me escutando dessa forma. Ela só tá me entregando conteúdo, só tá me entregando essa informação porque ela tem interesse em me vender. Então, eu faço questão de clarear aqui esse ponto com você. Veja que no marketing de conteúdo, a entrega de algo importante, de informações relevantes para determinado perfil de pessoa. E essas informações estão ligadas a um produto que a pessoa tem para vender. Mas veja que não há obrigação de compra. Não há. O que existe, o que acontece é uma naturalidade da pessoa que consome o conteúdo se sentir confiante em dar o próximo passo, comprar o produto de quem ofereceu algo de valor para ela. Mas não há pressão, não há exigência. E o fundamental, o profissional que usa o marketing de conteúdo e realmente internaliza isso, internaliza a essência do marketing de conteúdo, ele não fica chateado de modo algum com quem consumiu o conteúdo e não comprou o produto, com quem educou-se e não comprou. Este profissional, ele sabe que isso faz parte do negócio, que é somente parte das pessoas que realmente comprarão e que ao longo do tempo, há um efeito de posicionamento, de construção de reputação que é intangível. Porque mesmo quem não compra, se o conteúdo for bom e faz sentido, ele indica para outra pessoa. E assim, para além de tudo isso, o que é ensinado por meio do marketing de conteúdo é o que realmente faz sentido para a pessoa que está ensinando. Se não é assim, pelo menos deveria ser. Porque só assim se constrói a longo prazo. É aquilo que ela realmente acredita. Ela coloca ali toda a alma dela. É de dentro para fora. Normalmente, quem produz marketing de conteúdo, quem internaliza isso é uma expressão, é uma forma das pessoas se expressar no mundo. Bom, fechando esse parênteses, veja que aqui há características importantes no marketing de conteúdo que é muito importante a gente captar. O marketing de conteúdo ele é gratuito, o foco está no longo prazo, ou seja, a frequência para construir um relacionamento de confiança. Há uma construção de reputação e posicionamento e importar-se com a pessoa antes de receber qualquer coisa em troca. Importar-se com a pessoa antes de receber qualquer contribuição financeira. Eu começo a me preocupar com a pessoa antes de eventual compra. Porque pode ser, como a gente já viu, que essa compra nunca ocorra ou que ela demore para acontecer. Você acredita tanto nisso que deposita todas as suas fichas. Você planta com a esperança de colher. Só que isso só funciona com autenticidade. Primeiro, porque senão você não consegue fazer isso por muito tempo. Segundo, porque justamente por você fazer isso por muito tempo, você dá espaço para as pessoas perceberem quem realmente você é. Afinal,
Não se pode enganar pessoas por muito tempo, né? E em última análise, é um ato de fé. Você acredita mesmo sem ver. O produtor de conteúdo, ele acredita, ele produz conteúdo mesmo sem ver o resultado. Exatamente porque é interno, porque está alinhado com quem ele é. Bom, depois que a gente viu o que é marketing de conteúdo, quais são as raízes dele, a gente vai ver por que ele é tão poderoso como estratégia de vendas. Porque o marketing de conteúdo, ele consegue fazer isso que está acontecendo aqui agora, neste momento. Se você está assistindo esse vídeo, você está me honrando com a sua atenção, com o seu tempo, que é a coisa mais importante que a gente tem, é o nosso maior ativo. E aqui nasce um poder. Você tem a atenção das pessoas em um veículo de comunicação totalmente independente de política, de outros interesses, como canais de televisão, por exemplo. Por isso que você já deve ter escutado. A internet vai fazer com que as ideias se espalhem como um vírus. E também, conteúdo é fogo e a rede social é gasolina. Bom, por fim, vamos ver como é que o marketing de conteúdo está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por exemplo, nos negócios físicos, é marketing de conteúdo quando você vê uma loja de roupas femininas com um vídeo explicando o modelo certo de saia longa para valorizar cada tipo de corpo. Então pega uma saia que evidencia os quadris e outra saia que não evidencia. E fala sobre os detalhes. O modelo de saia que equilibra os quadris e fica elegante para mulheres com quadris mais estreitos. Por quê? Porque vai chamar muita atenção para o quadril. E assim por diante. Então percebe como aqui há um conteúdo importante para mulheres que querem serem elegantes e acertar, não errar na escolha da saia. E aquelas mulheres que... Percebe como aqui há um conteúdo que é importante. Se você é mulher e tá me ouvindo, isso é importante pra gente. A gente não errar na escolha da saia. A gente não comprar roupas que não ficam bem na gente. Não gastar dinheiro à toa. Então, esse é um conteúdo muito importante para mulheres. Outro exemplo, no negócio físico, é a relação afetiva que a gente tem com alguns alimentos. Por exemplo, uma hamburgueria. Ela cria uma campanha nas redes sociais, nas quais ela incentiva os próprios clientes a contarem histórias da vida deles relacionadas a hambúrguer. Então, e hambúrguer tem um contexto todo familiar. Todo domingo comer hambúrguer, tem um contexto também de diversão, de amizades, né? É muito comum as pessoas saírem da balada e comerem hambúrguer. E como que essas pessoas estimulam os clientes a contarem histórias? Oferecendo vantagens, né, para quem contar suas histórias, oferecendo benefícios, oferecendo premiações. Então essas histórias, quando elas são postadas nas redes sociais, elas geram identificação dos outros clientes, né? E elas vão construindo um relacionamento, tanto com quem contou a história, como com quem está escutando a história nas redes sociais. E ainda que essa pessoa não tenha provado o hambúrguer, ela vai ficar com a marca na cabeça. Ela vai ter uma sensação de que a marca é uma marca confiável, né? Porque ela fez uma pessoa feliz, né? Em relação ao negócio digital, é marketing de conteúdo quando você se depara com um médico que produz conteúdo ensinando a como outros médicos podem passar em provas de residência. Então, ele monetiza seu conhecimento vendendo um produto digital, que nada mais é do que uma metodologia de como passar em provas de residência. Ou o médico pode escolher outro perfil de pessoa. Pessoas comuns, como esse médico que produz conteúdo sobre enxaqueca. E aí ele pode monetizar o conhecimento dele com um curso, com uma metodologia voltada para a pessoa aprender os aspectos fundamentais para ela ter uma excelente qualidade de vida e controlar as crises de enxaqueca. Veja que aqui a monetização do conhecimento é voltada para a pessoa aprender tudo aquilo que ela deve e não deve fazer para ter qualidade de vida e controlar a enxaqueca, as crises de enxaqueca. Há um método aplicável a inúmeras pessoas. Não há um tratamento individualizado, né? Não é uma consulta. Então, você vende uma metodologia que a pessoa ela consegue ter noção do problema dela e como ela no dia a dia ela vai administrando isso, mas não é nada individualizado. Por que eu estou fazendo esse ponto aqui? Porque se fosse individualizado, você não conseguiria escalar, você não conseguiria vender um produto para várias pessoas. Por quê? Porque ele tem a singularidade de cada pessoa e aí você não conseguiria escalar. Então, por isso que eu estou falando que há a possibilidade de você fazer produtos que sejam generalistas e que a pessoa aprenda e aplique no próprio, ela aprenda sobre o problema dela e consiga aplicar ela mesmo as soluções ali que estão ao alcance dela, que não são individualizadas, que são coisas que várias pessoas cometem, erros que a gente comete no nosso dia a dia.
que causam a enxaqueca. Ou ainda o professor de português ou de redação, que ajuda alunos em fase pré-vestibular a aumentar as chances de conquistar uma vaga na tão sonhada universidade, ensinando-os como tirar nota alta em redação. Então aqui um professor monetiza o conhecimento dele com uma metodologia de redação. Está claro, como marketing de conteúdo, se você entra em redes sociais, ele está muito presente no nosso cotidiano, muito provavelmente você já tenha tido contato com ele, mas às vezes não sabia que isso chama-se marketing de conteúdo. Para finalizar, eu quero destacar aqui 2 pontos. Pense você mesmo, quando você aprende algo que seja importante para você. Por exemplo, neste caso, você aprendeu a usar a saia longa que te valoriza o seu corpo. Ou no caso de homens, enfim, como eles usam a calça certa para valorizar o seu tipo físico, que é um ponto que eu vejo muito homem errando, né? Para alongar a silhueta ou, enfim, para equilibrar a silhueta. Quando você recebe elogios, né? Quando você aprende algo e você recebe elogios, você se vê melhor no espelho, né? No caso desses exemplos de saia e calça. Você se sente bem consigo mesmo. Pense você mesmo, se você não vai se lembrar dessa pessoa que te ensinou essa informação, né? Que te educou a respeito disso, vai ser grato com isso. Lembra que no início deste vídeo a gente testou a nossa atenção a respeito dos anúncios que passam na nossa frente? Bom, ficou claro que a gente não presta atenção em algo que não é importante pra gente. A gente não tá nem aí, a gente não dá bola. E que o excesso de estímulos, que o excesso de anúncios fazem com que a gente nem perceba mais eles, né? Que eles se tornem parte da paisagem. Então, o primeiro resultado no marketing de conteúdo é marcar a vida de alguém com um aprendizado que seja importante para ela. Isso fará com que sua marca e que você seja objeto das conversas dela, das indicações dela, do famoso boca a boca. Aqui você começa a construir sua tribo, o seu movimento. E ao final de tudo, estará se relacionando e conquistando a moeda mais valiosa de todas, em qualquer relacionamento. A confiança. E o segundo resultado do marketing de conteúdo é conquistar a atenção da pessoa e, a partir disso, conseguir que ela compre o seu produto. A partir do conhecimento sobre como usar a saia longa, por exemplo, a pessoa passa a desejar ficar elegante. Se você tem as saias disponíveis para cada tipo de corpo, é natural que a venda ocorra. Percebe novamente que não há pressão, não há convencimento. A própria pessoa enxerga e decide e escolhe que o produto é para ela. E um ponto muito importante é que nesse momento você está deixando uma postura passiva de venda e tendo uma postura ativa de venda. Ah, Simone, como assim? É muito comum a gente esperar o potencial cliente entrar na nossa loja, buscando algum produto, ou o famoso, só tô dando uma olhada. Então a gente fica quietinho, encolhido, passivo, esperando o cliente entrar. Aqui com a produção de conteúdo, percebe que é algo totalmente diferente? Que a gente tem uma postura ativa. Eu chamo a atenção de potenciais clientes com algo que é importante para eles. Eu não fico esperando o cliente vir até mim. Eu vou até ele. E eu não vou até ele e ofereço uma saia ou um produto, mas eu ofereço uma informação que muda a percepção dele no espelho, em que ele se sente mais bonito, mais valorizado, mais elegante. Em última análise, eu não vendo a saia longa, mas sim beleza, elegância, sofisticação, sedução, autoestima. Então percebe como o marketing de conteúdo é muito poderoso? Tanto para ampliar, que ele tem um poder de vendas muito grande, porque ele sai de uma postura passiva e entra numa postura ativa de venda. Então é isso. Se esse conteúdo faz sentido para você, se ele te deu clareza ou confusão, deixa aqui embaixo nos comentários, porque é muito importante para mim saber como que você está escutando o que eu estou falando. E se você preferir outras formas de comunicação, na descrição desse vídeo tem também outros 2 canais de comunicação comigo. Até mais, foi um prazer.